Olá, estamos começando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí praticamente no final do mês de abril, quarto mês do ano. Um terço do ano já se vai, naturalmente, que o tempo está correndo muito rápido. Celulose Rio-Grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho. Bom, nós vamos iniciar o programa falando sobre um assunto que interessa a todos nós, pessoa física ou pessoa jurídica, seja o tamanho da pessoa física ou o tamanho da pessoa jurídica, do ponto de vista financeiro, porque a contabilidade é importante nas nossas vidas, sobretudo e principalmente na vida das pessoas que têm empresas. E aqui o Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Parabéns aí, porque realmente o espaço está se consagrando, tem muitos colegas, amigos, vizinhos, inclusive, que acham importante que essas informações são fundamentais e nem sempre você consegue obtê-las através de uma TV, né? Não tenho dúvida. E esse espaço é importante, né? Tem sido importante para isso. Bom, nós temos aqui uma questão que é a questão que envolve os condomínios de prédios, né? Os condomínios prediais. Cada um tem que ter a sua contabilidade, porque tem condomínios que têm milhares de residências, né? Tem uma força financeira muito grande e precisa dar conta dessas coisas, não é isso? É verdade. Muito bem. Senhores, Silvio, acho que é importante esse questionamento, porque o síndico de um prédio, ele assume responsabilidades, ok? Uhum. E ele é o responsável ativo e passivamente, né, pelo condomínio. Ele tem que prestar conta anualmente e quando os condôminos solicitarem, e tem que aprovar o orçamento, né, de receitas e despesas. Eu vou te interromper só para dizer uma coisa, porque normalmente, eu sou daquela época que as pessoas, até por atribuições, o condômino tem atribuições, está trabalhando, atividade e tal, então eles escolhiam para síndico uma pessoa que ou estava aposentada, não queria nada com nada, mas que estava disponível com o tempo. Quer dizer, hoje é preciso que o condomínio escolha um síndico que tenha um certo lastro profissional. Não é isso? Mas isso, profissionalizar o setor, né? Isso é muito importante. E em razão da complexidade das exigências impostas pelo governo, os condomínios acabaram se equiparando à pessoa jurídica em termos de recolhimentos tributários. Só porque os condomínios não se ajustou de acordo com essa nova realidade. Ou seja, os condomínios continuam não tendo contabilidade. Contratam uma administradora condominial e essa administradora, ao invés de manter uma contabilidade, ela registra somente os recebimentos e os pagamentos. E aí distorce a informação. Por quê? Porque o quanto se gasta para manter a operacionalidade do condomínio e se aquele gasto foi pago ou não, essas informações deixam de ser prestadas aos condôminos. Veja só, se um condomínio adianta um valor ao seu funcionário, para o condomínio isso é um ativo, ou seja, um valor a receber do funcionário. Só que a administradora registra como pagamento, antecipação funcionário. E sai lá no extrato pago. Muito bem. Se a administradora esquecer de descontar do salário aquele valor, passa despercebido, porque não há o controle de ativos. Da mesma coisa acontece com as retenções tributárias. O condomínio contrata um terceirizado para prestar serviço de segurança, de limpeza, de portaria, e sobre os valores pagos a esses terceirizados, há retenções previdenciárias, retenções sociais, enfim, PIS, COFINS, há essa retenção. E essa retenção caracteriza um passivo para o condomínio. Se o condomínio não tem contabilidade, o síndico não sabe se aquelas retenções vão ser recolhidas ou não. Você tem uma ideia, nós fomos contratados para fazer uma auditoria de um condomínio e constatamos que este condomínio estava devendo de retenções tributárias que não foram recolhidas mais de R$300 mil. Ou seja, a administradora paga o terceirizado e registra o valor pago, não o valor do serviço efetivo.
E o valor que foi retido não eram pagos. Por consequência, não era registrado. Ok. Do ponto de vista financeiro, ok, eu registro o que eu pago, não é isso? Registro o que eu recebo e é o saldo que eu tenho em caixa. Só porque, como o síndico ele é o responsável ativa e passivamente, ele é o responsável pelos ativos e pelos passivos, pelas obrigações. E ele tem que, no final do exercício, no final do ano, prestar conta aos condôminos. Então, quando ele vai prestar conta, um caso aqui, um exemplo real, o valor da prestação de serviço de uma portaria é R$ 21.500. Só porque eles pagam R$ 19.000. A diferença é a retenção tributária, as incidências sobre serviço. Conclusão, quando se presta a conta, paguei 19, tá certo, só porque não diz que eu deixei de pagar as retenções. Muito bem, aí o que é que acontece? Quando vai fazer o orçamento, no orçamento não diz que o serviço é 21.500, diz que o serviço é 19.000. E aí há uma distorção no orçamento, porque no fim os condôminos acabam recebendo uma informação não certa, uma informação imprecisa. Então, esse assunto ele é muito importante. Por que isso? Porque o síndico tem que se dar conta da importância da contabilidade. A contabilidade ela não é só importante para as pessoas jurídicas e para quem gera atividade econômica. A contabilidade ela é importante também para os entes sociais, para prestar conta e para que todos fiquem devidamente informados. O que se depreende daí é que aqueles condomínios que têm uma contabilidade correta, séria, eles têm mais segurança na própria gestão. 100%. Inclusive, eles irão para a Assembleia dizendo quais os condôminos que não pagaram as suas taxas condominiais e o que eles estão devendo. Por que isso? Porque a contabilidade ela opera através de dois sistemas, o sistema econômico e o sistema financeiro. E esses dois sistemas se integram e prestam as informações e contas de forma correta, de forma completa. E é muito importante, os síndicos que estão nos escutando, tá, que estão nos assistindo, eles têm que entender que a contabilidade ela é muito barata, ok? Para deixar de ter. Hoje, fazer uma contabilidade de um condomínio não custa mais que R$500. Por que isso? Porque o que envolve o profissional cobra o seu trabalho por hora. Então, para fazer o registro de um condomínio, vai em torno de 2 horas, 1h30. Então, vai sair R$500, R$400 para fazer uma contabilidade e isso vai dar para o síndico uma segurança e sabendo se efetivamente as suas obrigações foram cumpridas ou não, se os valores foram recebidos ou não. E com isso vai o quê? Prestar conta de forma completa e vai dar a ele a tranquilidade da verdade que está sendo exposta. Muito bem, eu acho importante isso aí, né, Salésio? Até porque tem muitos condomínios que ainda vivem naquela questão do anterior, quer dizer, não se profissionalizaram. Isso Exato. É bom para todo mundo, né? Principalmente para o síndico, que ela vai acabar sendo responsabilizado pelas coisas que acontecerem de grave. E é exatamente isso, porque o síndico é escolhido para prestar um serviço, muitas vezes, gratuito. E ele tem que ter segurança, e ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo não vai trazer problemas para ele no futuro, porque ninguém quer, além de prestar um serviço, né, benemérito aos condôminos, também ter problemas futuros. E depois problemas futuros no local onde ele mora também, né? Que é uma coisa muito complicada, tudo é vizinho ali, né? Exatamente. Obrigado, Salésio. E ele tendo contabilidade, o que é que vai acontecer? O contador vai assinar a responsabilidade por aquelas informações. Se aquelas informações estão erradas, o síndico pode responsabilizar o profissional e cobrar indenização pela informação mal prestada. Muito obrigado. Até a semana que vem.